Vamos começar com uma pergunta. Qual é a maneira mais justa ou sei lá, mais eficiente de distribuir algo que todo mundo quer, mas que não tem para todo mundo? Pensa, tipo, num atendimento médico com um especialista ou um ingresso para aquele show super concorrido. Certo. A gente deveria deixar o preço decidir quem leva, ou uma boa e velha fila seria, no fundo, o mais justo? Pois é, essa é a grande questão que está no centro do material que a gente tem hoje. A gente vai mergulhar aqui em trechos de uma discussão fascinante que foi inspirada no trabalho do filósofo Michael Sandel, e a conversa coloca exatamente essas duas lógicas uma contra a outra, sabe? De um lado, a lógica do mercado, que usa o preço como régua para tudo, e do outro, a lógica da fila, que usa o tempo de espera. Exato. E a nossa missão aqui é tentar ir além do óbvio, é entender de verdade os argumentos de cada lado. Sim, a força de cada um. Isso. Porque, de um lado, tem essa ideia bem forte de que o mercado, os preços, são a ferramenta mais eficiente que a gente já inventou para alocar as coisas. E do outro, uma defesa bem contundente de que, em certas situações, o tempo de espera pode dizer muito mais sobre a necessidade real de uma pessoa. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos começar então pela defesa do mercado. Ela vem de um participante chamado Ryan, que já chega com um exemplo bem polêmico, o cambista. Ah, o cambista! Aquela pessoa que compra ingresso e revende pelo triplo do preço. A primeira reação de todo mundo é raiva, né? Mas, pro Ryan, o cambista está, na verdade, resolvendo um problema. Resolvendo um problema? Como assim? Pois é, que problema seria esse? Parece contraintuitivo, né? Mas a lógica dele é bem direta. Pro Ryan, o problema é a ineficiência. Quando os ingressos são vendidos, sei lá, por um preço fixo e baixo, eles não vão necessariamente para as pessoas que mais os valorizam. Certo. O cambista, ao criar esse mercado onde o preço sobe e desce, estaria corrigindo isso. Ele permite que o ingresso chegue nas mãos de quem está disposto a pagar mais por ele. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nessa lógica, então, valorizar é a mesma coisa que ter mais dinheiro para pagar? Basicamente. Porque, assim, um fã que economizou por 6 meses para comprar aquele ingresso, ele não valoriza o show? Ele só não tem como competir com alguém que decide de última hora e pode pagar 10 vezes mais sem nem piscar. Exato. E essa é a principal crítica e a gente vai chegar nela. Mas para entender o argumento do Ryan, a gente precisa entrar nessa cabeça, nessa lógica de mercado. Ok. E para essa lógica, o seu sentimento, o quanto você é fã, isso é subjetivo, é impossível de medir. O dinheiro não. O dinheiro é um sinal objetivo. Frio, mas claro. Entendi. Alguém pagou R$1.000 por algo que custava 100. Do ponto de vista puramente econômico, essa pessoa demonstrou um valor percebido 10 vezes maior. A transação acontece, o cambista ganha, o comprador consegue o ingresso e o recurso foi alocado para onde a demanda monetária era mais alta. É uma lógica bem pragmática, quase matemática, e o texto mostra que outro participante, o Alex, ele reforça essa ideia de um jeito ainda mais forte. Sim, sim. Ele diz que tempo e dinheiro são, nas palavras dele, quase como os dois lados da mesma moeda. Exatamente. O Alex dobra a aposta, ele questiona por que a gente deveria dar um peso moral maior pro tempo do que pro dinheiro. Boa pergunta. Algumas pessoas têm mais tempo livre, outras têm mais dinheiro. São só recursos diferentes. E aí ele joga a provocação final. Qual? Ele sugere que muitas vezes ter muito tempo livre pode ser um sinal de que a pessoa não trabalha. E ele pergunta, por que alguém que não trabalha deveria ter prioridade para conseguir alguma coisa só porque pode passar o dia inteiro na fila? Nossa, essa provocação é forte. Ele está basicamente dizendo que a fila é um sistema que beneficia quem tem um recurso, que é tempo de sobra, Isso. enquanto o preço é um sistema que beneficia quem tem outro recurso, o de dinheiro. Para ele, nenhum dos dois é mais justo que o outro, eles só favorecem grupos diferentes. Exato. E se o objetivo é a eficiência, o dinheiro é um sinal muito mais claro e rápido para a economia. Na visão dele, a fila é tão injusta quanto o preço. Só que a injustiça dela é menos óbvia, sabe? Ela favorece quem tem uma vida com menos compromissos ou quem tem um custo de oportunidade menor em ficar ali esperando. Para essa lógica de mercado, usar o preço é só ser mais transparente sobre qual recurso está sendo usado para decidir. Ok, a lógica da eficiência é clara. Mas ela ainda me incomoda. Ela parece funcionar bem num vácuo,
no modelo econômico, sabe? Mas o que acontece quando o produto não é um ingresso de show? Certo. E se for algo vital, como o acesso a um médico? Essa lógica de que dinheiro e tempo são, tipo, intercambiáveis, ela ainda se aplica? E essa é a pergunta que vira o jogo. É exatamente aqui que o Jamie, outro participante do debate, entra e muda completamente o eixo da conversa. Ah, Ele argumenta que, antes de decidir entre fila e o preço, a gente precisa fazer uma pergunta mais fundamental. Qual é o propósito do bem que a gente está distribuindo? O propósito. O propósito de um ingresso é entretenimento, mas o propósito de um sistema de saúde é curar as pessoas. faz todo sentido. O objetivo é a saúde, não é a transação financeira. Exatamente. E se o objetivo é curar, a lógica diz que o tratamento mais urgente, o mais importante, deveria ir para quem mais precisa dele. Certo. E é aqui que o Jamie destrói aquela equivalência que o Alex criou entre tempo e dinheiro. Para ele, no contexto da saúde, existe uma correlação quase perfeita entre a urgência da necessidade de uma pessoa e a disposição dela de se sacrificar esperando numa fila. Ah, então ele inverte tudo. Enquanto pro Ryan e pro Alex o dinheiro é o sinal de valor, Isso. pro Jamie, na saúde, o tempo de espera é o sinal de urgência. A disposição de esperar horas numa fila não é um sinal de que sua hora vale menos em dinheiro, mas sim um sinal claro da intensidade da sua dor ou da sua preocupação. É uma inversão completa de lógica. Ele argumenta que a fila, nesse contexto específico, deixa de ser um mecanismo ineficiente e se torna uma ferramenta de... Diagnóstico social, gostei disso. Ela filtra e prioriza com base na necessidade, que é manifestada pelo sacrifício do tempo. Ele rejeita categoricamente a ideia de que só porque alguém pode pagar mais, essa pessoa automaticamente precisa mais ou merece mais um tratamento. É uma crítica direta aos fundamentos da lógica de mercado, quando ela tenta invadir áreas da vida onde ela não deveria estar, né? Exatamente. Onde ela não pertence. E para deixar isso mais claro possível, ele não fica só na teoria. Ele cria um cenário hipotético que é muito poderoso. É um exemplo brilhante. Ele pede para a gente imaginar duas pessoas, as duas com sarampo. O diagnóstico é o mesmo. A necessidade médica é idêntica. Ok. A única diferença entre elas é a renda. Uma ganha o equivalente a $2 por hora e a outra $100 por hora. Certo. Mesma doença, realidades financeiras totalmente opostas. Como que cada sistema, o da fila e o do preço, lida com essa situação? Vamos ver. Primeiro, o sistema de fila. Como a urgência médica é exatamente a mesma, o Jamie argumenta que a disposição para esperar na fila seria, praticamente a mesma para as duas. A dor, o mal-estar, a preocupação são iguais. Portanto, o sacrifício de esperar é encarado de forma parecida. A fila, nesse caso, trata as duas pessoas de forma semelhante, porque a necessidade delas é a mesma. Ela nivela o campo. Ok, na fila, a necessidade as torna iguais. E no sistema de preços? Aí o cenário muda completamente. Com a mesma necessidade médica, a capacidade de pagar por um atendimento rápido seria, como ele diz, drasticamente diferente. Imagino. A pessoa que ganha $100 por hora poderia facilmente pagar uma taxa fura-fila de, $200. Para ela, são 2 horas de trabalho. Certo. Para a pessoa que ganha $2 por hora, esses mesmos $200 representam 100 horas de trabalho. 100 horas. É uma barreira. É intransponível. Exato. Nossa, colocar nesses termos é demolidor. O sistema de preços, nesse caso, não está alocando cuidado com base na urgência, que é idêntica. Não tá. Ele está alocando com base na conta bancária. A conclusão do Jamie é que a fila, mesmo sendo ineficiente para a economia de mercado, se torna o sistema mais eficiente para o propósito da saúde, que é atender a necessidade real. E esse é o ponto central dele. O sistema de preços não é neutro. Ele carrega nele o viés da desigualdade de renda. Para bens essenciais como a saúde, usar o preço como critério não é uma questão de eficiência, é uma questão de ética. Sim. Significa, na prática, dizer que a dor de uma pessoa rica importa mais do que a dor de uma pessoa pobre. A fila, com todos os seus problemas, pelo menos tenta tratar a necessidade de forma igualitária. Então,
O que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Fica claro que não é só uma disputa técnica entre fila e preço. São duas visões de mundo quase incompatíveis, né? Totalmente. De um lado, você tem uma visão que a gente poderia chamar de utilitária, de mercado. Ela vê a sociedade como um grande sistema de alocação de recursos, e o preço é a ferramenta mais neutra e eficiente para fazer isso. É a lógica do quem valoriza mais, paga mais e o valor é medido em dinheiro. Isso. Nessa visão, quase tudo pode e talvez deva ser precificado para maximizar a eficiência. E do outro lado tem uma visão que diz que a sociedade não é um mercado só. Ela é dividida em diferentes esferas. Tem a esfera do mercado, onde a lógica do preço funciona bem para celulares, carros, ingressos de show, mas existem outras esferas, a da saúde, da educação, da justiça, que deveriam ser protegidas da lógica do mercado. O propósito delas é outro, e usar o dinheiro para organizar essas esferas corrompe esse propósito. Exatamente. E essa segunda visão nos força a fazer a pergunta filosófica que está por trás de tudo isso. O que significa valor? O valor de algo é só o preço que o mercado define para ele? Ou existem outros tipos de valor? Valor cívico, valor moral, valor humano, que o dinheiro não só não consegue comprar, como pode até destruir. Nossa, sim. Quando você permite que se pague para furar a fila do médico, você não está só comprando um serviço mais rápido. Você está ajudando a transformar o acesso à saúde, que deveria ser um direito, em um bem de luxo. A grande questão é, que tipo de sociedade isso cria no longo prazo? Fica muito claro. A discussão vai de qual o jeito mais rápido de conseguir um ingresso para quais são os valores que definem a nossa comunidade. É uma escalada impressionante. É, sim. A gente passou pela defesa fria e calculista da eficiência do mercado e chegou nessa defesa apaixonada da necessidade humana como critério fundamental. E, para deixar uma última provocação para quem nos ouve, uma que os próprios materiais sugerem. A gente passou esse tempo todo debatendo tempo versus dinheiro, fila versus preço. Certo. Mas e se os dois forem, no fundo, medidas imperfeitas da real necessidade de uma pessoa? Como assim, imperfeitas? Olha, a gente viu que o dinheiro é um critério falho porque reflete a desigualdade. Mas o tempo também pode ser enganoso. Uma pessoa desempregada ou que trabalha em casa tem muito mais disponibilidade para ficar numa fila do que, por exemplo, uma mãe solteira com 2 empregos e uma condição de saúde mais grave. Verdade. Ela simplesmente não pode se dar ao luxo de esperar. Exato, o tempo dela é escasso, mas a necessidade dela é altíssima. É verdade. A correlação do Jamie pode não ser tão perfeita assim na vida real. Pois é. Então, a provocação final é essa. Se nem a fila, que pode ser distorcida pela disponibilidade de tempo, nem o preço, que é distorcido pela desigualdade de renda, se nenhum dos dois consegue garantir de forma perfeita que um recurso essencial vá para quem realmente mais precisa, que outros mecanismos a gente poderia imaginar? Que outras formas de decidir? Isso. Que outros critérios nós poderíamos usar para organizar a distribuição das coisas mais importantes na nossa sociedade. A conversa não termina aqui, ela só começa.